Bom, pessoal, eu vou explicar algumas coisinhas aqui e resolver a lista de exercício que eu passei na última aula, tá? Mesmo que eu tenha pedido para vocês entregarem, tudo bem, vocês vão entregar, tá? É para entregar sim, mesmo que eu resolva ela, não tem problema. Então, olha só. Então, a gente vai olhar aqui o comecinho de Química Orgânica, tá? Então, até agora, a gente falou das coisas iniciais, tá? A gente falou que o carbono, ele é tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações. Ele tem que fazer 4 ligações, tá? Não importa com quem que ele vai fazer essas ligações, mas ele tem que fazer 4 ligações. Que podem ser dessa maneira aqui, que são 4 ligações simples, tá? Ou ainda eu posso dizer 4 ligações sigma, que a gente representa por esse símbolo aqui, certo? Então, quando a gente fala de ligação sigma, ela é um tracinho só, tá? Então, eu posso dizer que essa é uma ligação sigma, essa é uma ligação sigma, essa e essa, tá? Então, ó, aqui eu tenho um carbono que faz 4 ligações, né? Tetravalente, ou seja, faz 4 ligações. Mas tem mais de uma maneira. Essa é uma maneira que a gente pode encontrar o carbono, fazendo 4 ligações simples ou 4 ligações sigma, tá? E eu tenho as outras maneiras também, que eu posso falar que esse carbono faz as 4 ligações. Por exemplo, ó, se eu tiver um carbono assim, faz uma ligação simples, outra ligação simples e uma ligação dupla. Quando eu ponho 2 tracinhos, eu estou indicando que o carbono está fazendo com alguma outra, um grupo ou um outro elemento químico, ele está se ligando 2 vezes. Então, dessa maneira, ele também está fazendo 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Ou seja, aqui eu continuo tendo um carbono tetravalente, tá? Só que as ligações aqui, elas estão diferentes das ligações de lá. Mas também são 4, tá? Mesma coisa, não importa com quem que ele faça as ligações, tudo bem? Nesse caso aqui, eu tenho 2 ligações simples, certo? Que são essa aqui e essa aqui, tá? Além de ser simples, né? Lembra, elas são sigma também. E aqui, ele faz 2 ligações simples e uma ligação dupla, tá? Que é aqui, ó, ele faz uma ligação dupla. Mas o importante é você lembrar o seguinte, ó, a ligação dupla, ela é formada 2 tracinhos. Só que um dos tracinhos é uma ligação sigma e a outra é uma ligação pi, certo? Então, eu posso dizer o seguinte, ó, no total, eu posso falar assim, ó, esse carbono aqui, ele faz aqui 2 ligações simples, então aqui ele tá fazendo 2 ligações sigma, certo? Aqui ele faz uma ligação dupla, onde uma é sigma, a outra é pi, tá? Então, no total aqui, eu posso dizer o seguinte, eu tenho 3 ligações sigma e uma ligação pi, tudo bem? Simples é sempre sigma, a dupla, uma é sigma e a outra é pi. Tá, então, por enquanto, o que eu tô vendo aqui? Essa maneira aqui de fazer as 4 ligações, eu tenho mais essa maneira aqui de fazer 4 ligações, e eu ainda tenho mais 2 maneiras de fazer, ó. Presta atenção. O meu carbono, ele podia fazer dupla de um lado e dupla do outro. Não tá fazendo 4? Continua sendo tetravalente, não importa com quem que ele está ligando. Aqui ele ainda é um carbono tetravalente, certo? Bom, nesse caso aqui, ó, então, qual a situação? 2 ligações
duplas, certo? Como a gente viu aqui em cima, ó. Eu tenho duas duplas. Então, a gente vai ter uma ligação sigma. A caneta não tá muito legal, uma ligação sigma, outra ligação sigma. Aqui eu tenho uma ligação pi e aqui eu tenho uma ligação pi, tá? Então, aqui eu tenho no total duas ligações sigma e duas ligações pi, né? 2 mais 2, 4, 3 mais 1, 4, total 4 ligações, certo? E a última maneira que a gente pode ter o carbono fazendo ligações é quando ele faz uma ligação tripla e uma ligação simples. Não importa com quem, aqui a gente ainda vai ter o que a gente chama de carbono tetravalente, certo? Lembrando que a palavrinha tetravalente significa ligado 4 vezes, tá? Nesse caso aqui, eu vou ter uma ligação simples, né? Que a gente já sabe que é sigma. Eu vou ter uma ligação tripla, tá? Lembrando que a tripla sempre vai ser assim, ó. Uma é sigma, as outras duas são ligações pi. Então, nesse caso aqui, eu tenho duas sigma e duas pi, certo? Duas, porque uma tá aqui, a outra tá aqui. E com relação às ligações pi, eu tenho uma aqui e outra aqui, certo? Bom, então agora a gente viu as maneiras que o carbono tem para fazer 4 ligações e ser tetravalente, né? São 4 maneiras, tá? A gente viu o que é uma ligação sigma, o que é uma ligação pi, né? E quando que elas aparecem, tudo bem? Nessa mesma explicação, eu posso falar o que é um carbono. Existe uma coisa chamada teoria da hibridação ou hibridização. É uma teoria bem complicada, tá? Mas pra gente agora o que interessa é que essa teoria, ela define o tipo de carbono que a gente pode ter, que é o sp3, o sp2 e o sp, certo? Por exemplo, ó, toda vez que o meu carbono fizer 4 ligações simples, tá? Ele é um carbono sp3, certo? Então, o carbono sp3, você tem que fazer 4 ligações simples. Bom, quando o carbono faz uma ligação dupla e 2 ligações simples, eu tenho carbono chamado de sp2, certo? Então, toda vez que eu tiver um carbono sp2, eu tenho que saber disso, ó. São 2 ligações simples e uma ligação dupla. E o carbono sp, eu tenho essa possibilidade e essa possibilidade. Então, tanto faz. Se o carbono tiver 2 duplas ou uma simples e uma tripla, eu vou ter esse carbono do tipo sp. Porque, olha só, tanto o de cima quanto o de baixo, a quantidade de ligações é a mesma, ó. 2 sigmas, 2 pi. 2 sigmas, 2 pi. Tudo bem? Então, aqui, ó, essa partezinha de ligações simples, dupla, tripla, ligação sigma, pi e tipo de carbono, isso aqui é um bom resumo, tá? De toda essa teoria, que não é muito complicado, é só a gente guardar isso daqui. Uma outra coisa que a gente viu, tá? É quando a gente tem mais de um carbono, né? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem vários carbonos, isso aqui chama cadeia carbônica, que é a maior sequência de átomos de carbono, tá? Mas eu posso vir aqui e pendurar um carbono aqui, tá? Esse carbono, ele não tá na cadeia principal, mas ele tá ligado nela. Isso aqui eu chamo de ramificação. Eu posso pendurar um aqui, eu posso pendurar um aqui, posso pendurar um outro aqui, tá? E assim por diante, tudo bem? Vamos pôr mais um aqui, por exemplo.
Bom, se a gente for olhar, esses carbonos aqui, eles não estão com a quantidade total de ligação. Porque eu sei que um carbono tem que fazer 4 ligações. Então, por exemplo, esse carbono aqui, ele tem uma. Então, eu preciso colocar 3 hidrogênios para dar as 4 ligações. Percebe que eu coloquei ligação simples em todos eles, tá? Esse carbono aqui, ó, ele tá fazendo uma ligação só. Então, eu preciso de 3 hidrogênios, porque 3 mais 1 dá 4 ligações. Esse carbono aqui, ele tá fazendo 1, 2, 3. Então, aqui eu preciso de um hidrogênio só para completar as 4 ligações. Esse carbono faz 1, 2, então eu preciso de 2 hidrogênios, tá? Esse carbono aqui, ele faz 1, 2, 3, 4. Aqui eu não ponho hidrogênio, porque ele já tem 4 ligações, tá? Da mesma maneira, esse carbono faz 1, eu preciso de 3. Aqui, a mesma coisa. Esse daqui também faz 1 só, eu preciso de 3 hidrogênios, e esse daqui também. Esse carbono aqui, ó, faz 1, 2, 3. Então, eu preciso de um hidrogênio. Aqui, como a gente tem vários carbonos, a gente tem que classificar esses carbonos também de acordo com a quantidade de carbono que eles estão ligados, tá? Aqui eu preciso olhar apenas carbono. Então, por exemplo, existem os carbonos primários, que são aqueles que estão ligados em um outro só carbono ou em nenhum outro carbono. Existem os carbonos secundários, são aqueles que estão ligados a 2 carbonos. Os carbonos terciários, que estão ligados a outros 3 carbonos. E os carbonos do tipo quaternário, que estão ligados a outros 4 carbonos. Então, por exemplo, ó, um carbono primário. Ó, vou desenhar de laranja. Meu carbono primário, ele está ligado a quantos outros carbonos? Ou a mais um, ou a outra coisa, por exemplo, um oxigênio, tá? Quer dizer, com relação à quantidade de carbono, só tem um carbono ligado nele. Se o meu carbono for secundário, necessariamente tem que ter 2 carbonos ligados a ele. As outras 2 ligações, que nem aqui, ó, tá faltando ligação, mas as outras 2 ligações não pode ser carbono. Então, esse carbono aqui, eu falo que ele é secundário, porque tá ligado a 1 e mais um carbono, 2 carbonos. Os carbonos terciários, vou pôr aqui no cantinho, são aqueles carbonos que estão ligados a outros 3. Então, 1, 2, 3, carbono, 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 certo? A outra ligação não importa com quem que é. Então, esse aqui é um carbono terciário. E, seguindo a mesma ideia, né, um carbono quaternário é aquele que está ligado a 1, 2, 3, 4 outros átomos de carbono. Tudo bem? Então, olhando essa molécula aqui, que a gente acabou de desenhar, olha só. O que a gente tem aqui? Esse carbono aqui, ó, esse, ele tá ligado só nesse aqui, então ele é primário, certo? A mesma coisa acontece com esse, que é primário, esse primário, esse aqui primário, esse aqui é um carbono primário e esse aqui também, certo? Porque todos esses que eu coloquei um pezinho, tá aqui, ó, primário. Quer dizer, eles têm essa característica, tá ligado a um único átomo de carbono, certo? Olha lá, ó, esse aqui só tá ligado nesse, esse daqui só tá ligado nesse, esse daqui, esse, só tá ligado nesse aqui, esse carbono só tá ligado nesse, esse carbono aqui só tá ligado nesse e esse é a mesma coisa. Bom,
carbono secundário. Eu tenho um carbono secundário nessa molécula, que é esse daqui, ó. Tá? Esse carbono aqui tá ligado nesse do lado de cá, né? Tá ligado nesse e nesse. Então, ele é secundário. Esse carbono aqui é um carbono terciário, tá ligado em 1, 2, 3. Esse carbono aqui, ó, também é terciário, tá ligado em 1, 2, 3 átomos de carbono. E por último, a gente tem esse aqui, ó, que é um carbono do tipo quaternário, tá ligado a 1, 2, 3, 4 átomos de carbono.